Boa noite, irmãos. Estamos em mais um domingo na casa do Senhor, nesse 16 ou 17 de setembro, 18 de setembro de 2022. O dever dos pais. Mensagem número 12. É uma série sobre o dever dos pais. E nesse número 12, nós estaremos pregando sobre liderança consolidada, lar sólido. O oposto disso é vácuo de liderança no lar. Resultado, lar em demolição. Então você tem duas situações. A única condição, mas a mais importante, a fundamental, a inalienável, não pode deixar de ter, é que a casa tenha uma liderança consolidada. Essa liderança consolidada inclui se submeter a Cristo. Toda a família se submete a Cristo, a partir do marido. Abaixo da autoridade de Cristo está o marido. O marido é a maior autoridade do lar. Ele é o cabeça da casa. É assim que Deus define. Então, abaixo do marido, todo mundo obedece a ele, a esposa e os filhos. Então, abaixo do marido vem a esposa. E a esposa se submete a Cristo e ao marido. Por sua vez, os filhos. Em um lar onde a liderança cristã é consolidada, é respeitada, é acatada. Então, os filhos obedecem a Cristo. Eles obedecem a papai, primeiramente. Eles obedecem a mamãe. No conflito entre papai e mamãe, eles terão que obedecer a papai. Isso se o pai não estiver fazendo algo antibíblico. E eles terão que obedecer e honrar a papai e mamãe. Esse é o lar onde a liderança foi consolidada, é respeitada, é acatada. Há então o espírito cristão de autoridade naquele lar. É um lar sólido, é um lar sobre a rocha. Por outro lado, tem aquele lar onde se inverteu isso. Cristo está em um lugar, Cristo está lá embaixo. Aí, com menos acatamento, está o marido, mas o marido está lá embaixo. O marido está acima de Cristo, a mulher está acima do marido de Cristo e os filhos estão acima da mãe, do pai. Então é um lar de demolição, é um lar em franca devastação. É a causa dos lares disfuncionais, é o que é chamado de vácuo. Vácuo é a ausência de qualquer coisa. É dito que quando se vai envasar certas garrafas com certos líquidos, para que o líquido seja contaminado, eles fazem com que aquela garrafa passe por um processo de vácuo. Se tira tudo dela, até o ar, não tem nada, então coloca o líquido. Infelizmente, esse vácuo ocorre hoje nos lares, e a desgraça é certa, e nós estudamos isso de manhã. O texto para hoje à noite está em um dos 10 mandamentos, Êxodo 20. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Repita comigo. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude agora a aprendermos e inculcarmos, colocarmos no nosso coração, na nossa vida e nos lares, esse conceito santo, essa santidade no nosso lar. Que o nosso lar seja revestido da santidade, Senhor Deus, de uma família que segue essa cadeia de autoridades. A Cristo primeiramente, o marido em segundo, a esposa em terceiro e os filhos em último lugar. Eles deverão honrar sempre a Cristo, a seus pais
começar do seu pai, a sua mãe, por todos os dias da sua vida. Salva os lares, Senhor, tenha misericórdia, isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A liderança no lar, ou ela é obedecida, ou o lar vai ser estragado, o lar vai afundar. De manhã eu falei razões para se consolidar a liderança masculina no lar, e é um apelo para as mulheres. Aprendam a honrar e reverenciar seus maridos, o pai de seus filhos, porque se a mulher não obedece o marido, não reverencia, não respeita o marido, os filhos também não vão respeitar. A coisa funciona assim. Uma mulher que não respeita o marido, que vive medindo força, que vive passando por cima das ordens dele, que não tem o marido como uma autoridade do lar, os filhos também não vão ter. Tanto que Deus vai cobrar da mãe. Os filhos rebeldes, Deus vai cobrar da mãe. Certamente vai ter alguns lares que não importa o que o pai e a mãe façam, o cabrinho ou a cabrita, quando chegar na certa idade, eles vão se rebelar e não atendem mais a ninguém, nenhuma autoridade. Mas, no geral, os filhos vão usar o pai e a mãe como espelho. O pai, se ele obedece a Cristo. Então, se o pai não obedece a Cristo, o filho também não vai. Geralmente, ele não vai obedecer a Cristo. O pai é pobre. E se a mãe não obedece o pai, ele também não vai obedecer o pai. A mãe não está nem aí para meu pai. Nós vivemos numa sociedade que é absolutamente contrária à autoridade masculina. Que o homem seja o cabeça da autoridade no lar. Na sociedade, eles admitem qualquer autoridade, que um banco tenha um presidente, que é a autoridade maior, que uma empresa, um comércio tenha um chefe, e quem está embaixo não é inferior. São questões de papéis, não tem a ver com personalidade. Então, por que é que eu devo obedecer a meu marido e a meus pais? Primeira razão, porque Deus assim ordenou em relação ao lar e à família. Não é uma sugestão a ordem, qual é a ordem? Efésios 5, 21 e 33 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Começa dizendo que se você é crente, você tem que estar sujeito a Cristo e a qualquer irmão que lhe confronte com a verdade da Bíblia, não com seus caprichos, suas manias, suas preferências. Mas se o irmão chega para mim e me mostra que eu estou biblicamente errado, como eu falei de manhã, pode ser o pai e o filho caçula, bem pequenininho, que é só aprender a falar, mas já viu, papai, a Bíblia não ensina desse jeito não. Então aqui manda o pai se submeter à criança. Pode ser a esposa. Se ele não está seguindo conforme a Bíblia, a esposa pode chamar a atenção dele. Olha, isso é que a Bíblia ensina. Agora tem que ver, porque muitas vezes nós damos nossa interpretação da Bíblia e dizemos que o marido não está obedecendo a Bíblia, não está obedecendo, não está seguindo a sua interpretação da Bíblia. Então não se trata de você interpretar a Bíblia do jeito que você quiser e depois querer que o seu marido se enquadre, o seu pai se enquadre. Por isso que o homem precisa conhecer muito bem a Bíblia, porque esse artifício vai ser usado. Vão dar interpretações falaciosas, mentirosas, para texto da Bíblia dizer: você é meu marido, você não está obedecendo a Bíblia. Não segundo a sua interpretação falaciosa, mentirosa, mas de acordo com a honesta interpretação da Bíblia, eu estou tranquilo. Então eu não tenho problema de alguém me confrontar se ele for honesto na interpretação da Bíblia. Então, o primeiro mandamento não é sugestão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, por causa de Deus. Porque nós vamos aprender aqui que toda autoridade foi colocada por Deus. E se eu resisto à autoridade, eu estou resistindo a Deus. Então, o primeiro mandamento é que a submissão é para todos. Se você não é Deus, você está debaixo do mandamento de se sujeitar. Se você não é Deus. Então, o marido debaixo de Deus, de Cristo. De todos. Aí no versículo 22 de Efésios 5, 21 e 33,
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, não padrão. Do jeito que ela obedece a Cristo, tem que obedecer ao marido, não é sugestão. Como é o nome dela? Viu, Corina? Aqui dizendo que a Corina é casada, Corina. Mas se a Corina fosse casada com o Corinto, a Bíblia está dizendo, Corina, você tem que obedecer o Corinto como se fosse ao Senhor. É um padrão elevadíssimo de obediência. Obedecer de coração. Não é o Corinto conversou com a família e chegou à conclusão de que o jantar tinha de ser às 5 horas da tarde. Aí a Corina disse, eu não nasci para obedecer mais. Vai ser 6 horas ou vai ser 4? Aí você está desobedecendo a Deus, você está resistindo a Deus, porque foi Deus que botou o Corinto para colocar ordem na casa. Lá chegava gente para almoçar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, e o Corinto, vamos dar ordem nessa bagunça. O jantar aqui vai sair 5 horas da tarde. Quem perder, perdeu o jantar. Até porque os filhos ficam explorando a mãe, né? Vamos supor que a Corina teve aí uns 10 filhos, cada um queria que ela fosse esquentar a janta, preparar a janta, cada um que chegasse. Então, o Corinto, 5 horas janta aqui. Quem não estiver 5 horas, não janta. A não ser casos especiais, que trabalha fora, estuda, etc. O que é que a dona Corina tem que fazer? Todo mundo aqui, ó, com a forma de papai, com a forma de Corinto, jantar 5 horas. E todo mundo vai fazer isso, porque enquanto Corina for viva, aqui o Corinto vai ser respeitado. Então é isso que aqui está dizendo. Vós, mulheres, sujeitai vosso marido. Não está dando uma sugestão, não. Quer você goste, quer não, então não case. Se você não quer se colocar debaixo dessa ordem, não quer estar debaixo da ordem do homem, não case. Não interessa o que a sociedade diz, que a sociedade sempre foi pervertida. A Bíblia diz que o mundo tem por príncipe, governador, o diabo. O mundo está submisso ao diabo. Não tem ninguém que está se submetendo a alguém. Se você não tem Cristo como Senhor, então o diabo é como Senhor. Você está obedecendo a Ele. Ninguém escapa de ser submisso. Ou você submete a Deus ou ao diabo. Eu prefiro a Cristo. Então a primeira razão. Por que eu devo obedecer a meu marido e a meu pai? Porque Deus mandou. Então, porque e o marido? Antes disso, no versículo 23 de Efésios 5, Deus explica por quê. Porque o marido é o cabeça da mulher, é a autoridade maior, a cabeça é que governa o corpo. Não é o coração que governa o corpo, não é o fígado, não é o rins, não é a musculatura, é a cabeça. Então diz que o marido é o cabeça da mulher, é a autoridade maior na vida de uma mulher, de uma esposa. Se você não quer isso, não case, então você vai enfrentar uma rebelião contra Deus. Você vai ser rebelde perante Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja, né? Olha o padrão aqui. Sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte, ou seja, do mesmo jeito, que assim como a igreja está sujeita a Cristo, deve obedecer a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ah, eu não concordo, é problema seu. O mundo não aceita isso, o mundo nunca aceita as coisas de Deus. É o que está escrito, se você é cristão, você obedece. E o marido? Que o marido também não é sugestão para ele, diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Anda a igreja. Assim como Cristo amou a igreja e morreu por ela, está mandando o marido amar a mulher e está pronto a morrer por ela. É mais difícil que se submeter. As mulheres dizem: não, esse mandamento de Deus para obedecer ao meu marido é muito difícil. Mais difícil é o que Deus deu para ele, amar você e está pronto a dar sua vida por ele.
E esse amar aqui Deus define para santificar. A santificação é, vamos dizer assim, a condição sine qua non, sem a qual ninguém poderá ser feliz. Para fazê-la feliz, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, ou seja, ele é o sacerdote do lar, ele é o pastor do lar, ele deve usar a Bíblia como norteadora para purificar os erros da família, inclusive da esposa, não dos seus caprichos. E ele tem que saber que um dia vai prestar conta de como ele está sendo o cabeça, a autoridade do lar. Diz aqui, para apresentar a si mesmo, primeiramente, Cristo morreu pela igreja para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santo sem defeito. Do mesmo jeito o marido, ele deve fazer com que aquela mulherzinha mirrada, atrofiada, que casou com ele, com o passar do tempo, seja uma mulher exuberante, mais bela, mais forte, mais, vamos dizer assim, mais amadurecida. Portanto, esse é o padrão de Deus. A mulher, obedeça seu marido, reverencie, respeite, em tudo, e de coração, não é zangada não. E o marido, ame sua mulher, se esforce para que ela seja feliz, ela seja alegre, se esforce na medida do possível. A Bíblia fala da mulher rixosa, briguenta, que não tem ninguém que satisfaça ela, nem Deus. Então esse tipo de mulher não tem um que agrada não. Então essa daí ele está livre, Senhor, já fiz tudo para agradar ela. Tudo que fizer para ela é pouco. Eu dei exemplo pela manhã de uma mulher que o marido fazia tudo para agradar a ela e ela sempre queria o contrário do que ele queria. E o resultado foi trágico. Aquela mulher morreu precocemente, cheia de doença, porque se ele dizia que ia para o norte, ela dizia, então eu vou para o sul. Se ele dizia que gostava do branco, ela dizia, eu gosto do preto. Se ele dissesse, vamos subir, ela dizia, então eu ia subir, mas se ele disse, vai subir, então eu vou descer. Ela sempre estava na contramão. Então, os dois viviam que nem cão e gato. Ele morreu precocemente, diabético, cego, novo, porque a vida deles era um caos. E ela morreu nova, porque o rebelde está debaixo de maldição. Aí termina no versículo 33 dizendo, assim também vós mulheres, assim também vós maridos, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Não é amar a mulher dos outros não, é só a sua. Ame como a si mesmo. O melhor que você quer para você, dê primeiro para ela. E aqui diz que a mulher reverencia o marido. Sabe o que é reverenciar? É algo que você faz diante de um rei. Então eu falei de manhã que a mulher devia tratar o seu marido como se trata um rei, a maior autoridade. Ela respeita todo mundo, mas o meu marido vem em primeiro lugar. Então ele não está dando sugestão não, ele está dando ordenando. Se você não fizer isso, se você desdenta seu marido, se você debocha, se você despreza, se você humilha seu marido, você está fazendo o contrário disso. E você está numa revolução, numa rebelião contra Deus, e vai pagar caro. Nós vamos em conta. A segunda razão para consolidar a liderança no lar, essa liderança masculina principalmente, é que a rebelião é própria da sociedade dos ímpios, dos perdidos. Os perdidos é que são rebeldes contra tudo, os salvos não. Os verdadeiros salvos do Velho Testamento e dos salvos do Novo Testamento, eles não tinham problema de obedecer às autoridades de coração. Você vê, o Josué e o Caleb conviveram mais de 80 anos com o Moisés, nunca se rebelaram contra ele. Porém, os outros contemporâneos de Josué e Caleb se rebelavam frequentemente contra Moisés. E se rebelavam porque tinham um coração rebelde. Porque a Bíblia dizia que Moisés tinha se tornado o homem mais manso da terra. E qual foi o resultado deles? Morreram precocemente no deserto, quando podiam estar vivendo bem na terra prometida. Por que essa razão? Rebelião é própria da sociedade dos ímpios,
começa com Lúcifer lá no céu. Lá a Bíblia diz que aquele anjo perfeito, maravilhoso, lindo, eu li a referência de manhã, não vou ler agora por conta do tempo, diz que ele se rebelou contra Deus e dividiu o céu. Foi o primeiro divisor de uma comunidade, foi Satanás. O céu era perfeito, maravilhoso. Deus fez miríades, uma quantidade inumerável de anjos, que todos amavam a Deus, eram felizes e viviam em mundos gloriosos. Porém, o diabo, o rebelde, ele nunca está contente com nada. Por isso que ninguém é rebelde, é criminoso, é porque não, me faltou comida, ninguém me apoiou. Não, é porque o rebelde, não importa onde ele estiver, ele prevarica. Ele é inclinado para o mal. E assim Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus. E o resultado, a Bíblia diz que ele perdeu tudo o que tinha, e ao ser mais amaldiçoado e infeliz de todo o planeta Terra, ele e seus demônios. Então a rebelião começou no céu com Lúcifer. Os pecadores não convertidos seguem seu pai. O pai, o diabo, que é o pai da rebelião, da divisão, da discórdia. Ele dividiu o próprio céu. E ele vive dividindo aqui as famílias, os lares, as igrejas. Então os pecadores não convertidos são rebeldes pela própria natureza. Do jeito que você quiser. Uma mulher rebelde, não importa o que o marido faça, ela vai mudar boneca. Na igreja, não importa o jeito que o pastor faz. O crente rebelde, semeador de contenda e confusão, não tem nada que aplaque a ele. São 45 anos como pastor. A Bíblia fala que uma coisa que Deus abomina: o divisor, o semeador de contenda entre irmãos. Então não tem. Eu não sei se de repente não dá para você perceber que depois de um tempo a função que você viu, mas pai fulano era o divisor da igreja, era o semeador de contendas. Aí você vê como é que termina, sempre em desgraça. Então veja bem, os pecadores não convertidos, embora estão dentro da igreja muitas vezes, dentro dos lares, às vezes se diz um marido crente, uma esposa crente, eles são rebeldes pela própria natureza, são implacáveis. Até porque eles são revoltados primeiramente com Deus e são inimigos de Deus. Sua rebeldia é por essência o próprio caminho do mal. Na verdade, o rebelde não busca senão mal, diz Provérbios 17:11. Olha o que Provérbios 17:11 diz. Na verdade, o rebelde não busca senão mal. Quem decide ser rebelde escolheu o caminho do mal, escolheu o caminho da esquerda, que é contrário ao da direita do bem. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Ou seja, todo rebelde termina mal. Terceira razão: rebelar-se contra a autoridade delegada por Deus é rebelar-se contra o próprio Deus. Romanos 3, 1 e 2 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas, delegadas por Deus. Por isso, quem resiste, se rebela contra a autoridade, resiste e rebela-se contra a ordenação de Deus, se rebela contra Deus. E os que resistem a Deus trarão sobre si mesmos a condenação. Então, o caminho do rebelde é terrível, seja homem, seja mulher. Quarta razão: porque a esposa e filhos que não se submetem alegre e voluntariamente, de coração, à autoridade e liderança do marido e pai do lar, são enquadrados, classificados, catalogados como rebeldes por Deus. Esposa rebelde, filho rebelde. E se o marido não teme a Deus, como rebelde em relação a Deus. Como é que a mulher se torna rebelde contra Deus? Quando eu digo, sujeitai-vos a vosso marido, ela diz, eu não nasci para obedecer homem. Então não case, porque se você casar, você não vai ser só rebelde contra seu marido, não. Vai ser rebelde contra quem, Corino? Contra Deus. E dá para desafiar Deus, amigo?
É isso que muita mulher não sabe, que ela está desafiando Deus. E os filhos? Olha o que é dito. E esse mandamento aqui vale para a vida toda. Enquanto o filho tiver pai, isso aqui está válido. Que alguns acham, não, eu já completei 18 anos, eu já saí de casa, não tenho mais de obedecer e reverenciar meu pai, não. Vós, filhos, sede obedientes, Efésios 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. É algo sério. Quando você está desobedecendo a seu pai, já que seu pai recebeu a autoridade de Deus, então você vai estar se rebelando contra Deus. Não é contra seu pai. Tem muito filho rebelado contra o pai. Só faz o que dá na telha. Só que, de acordo com esse texto, ele está rebelado contra Deus. E ninguém ganhou uma só vez, né, na existência do universo, uma guerra contra Deus. O próprio Deus disse, Jesus disse para Paulo, dura coisa para você, Paulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você não está brigando, se rebelando contra os cristãos, não. Você está se rebelando contra Deus, você está desafiando Deus. Então, por quanto tempo vale isso? Enquanto eu for vivo, meu pai é Agenor e a minha mãe é Adaltina. Enquanto eu for vivo, eu tenho que obedecer a meu pai. Tem exceção? Tem. No momento que ele for antibíblico, eu não tenho que obedecer. Seja obediente, no meu caso, a Agenor, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, no meu caso, honra a Agenor, e a tua mãe, a Adaltiva. Por quanto tempo? Enquanto minha mãe meu pai tem uns 84 anos, minha mãe deve ter uns 83, né? 86. Então, nesses 86, cada vez que eu me rebelei contra meu pai, eu desafiei Deus. Cada vez que eu me rebelei contra minha mãe, eu desafiei Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, depende do meu sucesso, depende de eu fazer isso. Da minha vida longa. Muito filho morrendo precocemente. A quantidade de jovens que está morrendo aí é grandíssima. Olha como é que ele trata pai e mãe. Por isso que o Larry Cohen, um conselheiro cristão, dizia: a primeira grande lição que um pai tem de ensinar ao filho é obedecer às autoridades. Porque disso depende do sucesso dele e a vida dele. Se ele não obedece a pai e mãe, está determinado para o fracasso. Então, por que é que a esposa deve obedecer o marido e os filhos aos pais? Consolidar a liderança do pai e do marido. Porque se não fizer isso, estarão levando a família ao caos e à destruição. Amós 3:3 diz isso bem claramente. Porventura andarão juntos se não estiverem de acordo? Repitam comigo. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E no lar esse acordo passa por uma liderança, por um cabeça. Então vamos trabalhar para que todo mundo trabalhe seguindo essa autoridade. Por que eu estou enfatizando isso? Porque no mundo é o contrário disso. No mundo que existe na família é anarquia. Por isso que anarquia é o desgoverno, é o descalabro, é a confusão, é o caos, é a devastação. A sociedade hoje está em plena demolição, está tudo em destruição. A sociedade hoje é caracterizada pelo correr do sangue, pelo derramar das lágrimas, o desespero familiar. Por quê? Porque ninguém quer seguir o que Deus manda. Não quer chegar a um acordo. E o acordo é dentro do plano de Deus. Cristo disse que uma casa dividida contra si mesma será destruída. Olha o que Cristo disse. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, não sobra nada. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, vai cair. Não importa.
o castelo, a mansão, a infraestrutura que você faça, se na sua casa há divisão, na sua empresa, na sua escola, no ambiente, não importa a vivência humana, se não houver acordo, se houver divisão, a desgraça está determinada, não tem como evitar. E quem disse foi Cristo. Aí você pergunta, e tem exceção a esposa obedecer ao marido e os filhos obedecerem ao pai? Tem. A maioria das revoluções, uma revolução é uma rebelião contra uma ordem estabelecida. Por exemplo, a Revolução Comunista é uma revolução contra a direita, que prima pelos valores do bem, da família, de uma sociedade que segue as coisas corretas. Então, a esquerda é o contrário disso. Então, como a maioria das revoluções, é uma rebelião contra a lei. Porém, nem toda a revolução, rebelião é errada em si mesmo. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Em Atos 5,39, os apóstolos foram ordenados não mais pregar o Evangelho pelas autoridades. E foi dito para eles, os apóstolos e Pedro disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Repitam comigo. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Portanto, rebelião contra Deus é claramente proibida na Bíblia. Em Números 14:9 é dito: Deus diz para o povo de Israel que estava entrando na terra prometida. Deus diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Deus avisa para eles. Josué, na terra prometida, ele diz: não vos rebeleis contra o Senhor. Há uma proibição para nós nos rebelarmos contra Deus. Porém, o povo, como eu falei para vocês, o povo que morreu, uma multidão de milhares morreram no deserto porque se rebelaram contra Deus. Não diretamente, se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra as circunstâncias adversas, contra as provações. Pelo menos 10 grandes rebeliões aconteceram no deserto. Então Deus disse: pois vou matar vocês tudinho no deserto. Vocês não merecem bênção, vocês não merecem a bênção da terra que manda a lei do mel. Vocês merecem a maldição do deserto. Cactos, serpentes abrasadoras, temperaturas escaldantes durante o dia e congelantes durante a noite. Então, para o rebelde não tem bênção, porque o rebelde ele transforma a bênção em maldição. Aqui é uma introdução como Deus e a Bíblia veem a rebelião contra Deus e a autoridade. Como é que Deus vê? Não, é porque ele estava aperreado, ele falou sem pensar. Muitos imaginam que Deus vai ver o seu contexto e vai dispensar as palavras loucas, frios, os atos irresponsáveis contra as autoridades. Não. Olha o que Deus diz aqui. O povo de Israel decidiu apelar nele. Já que não podia atacar Deus, tentaram apedrejar Moisés, tentaram encurralá-lo, tentaram tomar a liderança dele, derrubá-lo. E Deus catalogou isso como rebeldia contra ele. Agora, qual é a reação de Deus quando você o desafia? A rebelião provoca a ira e a maldição de Deus. Números 16:30. Olha o que é dito aqui em relação àquele povo do deserto. Mas se o Senhor criar alguma coisa, isso aqui foi Coré, Datã e Abirão, 3 líderes que dividiram o arraial de Israel contra Moisés. Eles queriam tomar o poder à força, se rebelaram contra Moisés. Aí Moisés diz, Deus já tinha revelado a ele o que ia fazer, disse que a terra ia abrir a sua boca e ia tragar
a eles com tudo que eles tinham, que era seu, e vivos desceriam ao abismo, ao inferno. Então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor, provocaram Deus a ira. Então o que é a minha rebeldia contra a autoridade de Deus? Que a autoridade de Deus é um instrumento de Deus na minha vida. O pai e a mãe são autoridades que Deus usa para burilar, para formar o caráter da criança. Se a criança se rebela contra o pai, essa criança não vai prestar. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa e deve santificá-la, zelar para que ela seja a melhor cristã possível, lavá-la com água pela palavra. Mas se ela é rebelde, o marido não vai poder ter influência na vida dela para melhorar o comportamento dela. Porque tem mulher que vem de uma família, ela é desbocada, ela é agressiva, ela é abusada, ela parte para cima, vive praguejando, vive reclamando de tudo e de todos. Mas minha filha, isso não é o que a Bíblia ensina. E se ela é uma mulher obediente a Deus, você tem razão. Eu aprendi isso na minha casa. Meu pai e minha mãe brigavam que nem cão e gato, não tinham trava na língua, na boca. Mas hoje eu sou adulto, eu sou adulta e eu sou responsável pelo que eu faço. Eu posso culpar meu pai mais e minha mãe não. Eles vão pagar pelo mau exemplo. Mas eu sou responsável. Então nós vimos o que Deus fez com aqueles obstinados. Neemias lembra, em Neemias 9, 26 a 27, já que Neemias diz, se referindo àquelas 10 rebeliões do deserto, incluindo a de Coré, que foram engolidos, a terra engoliu a eles. A terra não aguentou sustentar os rebeldes. Porém, se obstinaram. Obstinaram é não querer ceder. Tem um coração de pedra, se obstinaram. Ideia fixa, eu vou fazer o que eu quero e não o que Deus quer. E já que esse pastor, Moisés, fica insistindo em que ele cumpra os mandamentos, então nós vamos pegar ele, vamos derrubar ele. Se obstinaram e se rebelaram contra ti, aqui, ou seja, contra Deus, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, ou seja, a lei devia estar na frente, como lâmpada para os olhos, como candeia para os olhos e lâmpada para os pés. Mas eles tiraram. Você imaginou? Você está numa noite escura, você vai com a lanterna vai na sua frente ou ela vai atrás? Ela vai atrás, ela vai à frente. Mas o povo de Israel tirou a lâmpada daquela lei e botou atrás, para fazer o que quisesse. Então, muito crente que não olha para a lei de Deus, não está nem aí preocupado com o que Deus disse. Então, o Neemias está descrevendo aqui como é a situação do rebelde. Ele joga a lei de Deus para suas costas e mataram os seus profetas, aqueles que diziam que eles estavam errados, se rebelavam contra o profeta, contra os pregadores, mataram, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti, para que trouxesse a lei para frente dos olhos. Olha o que Deus diz: porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Deus não vai perdoar. Aí você disse: não, mas isso é no Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Cristo é manso e suave. Cristo não castiga. Cristo não se ira contra os pecadores. Será que não? Olha o que é dito em 1 Coríntios 10:3. Diz que quem estava guiando o povo no deserto era Cristo. E Cristo aparecia como se fosse um anjo, o anjo do Senhor. E olha o que é dito aqui, 1 Coríntios 10:9. E não tentemos a Cristo, ou seja, não desafiemos a Cristo, não provoquemos a Cristo. Como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quando Deus mandava o destruidor matar o povo de Israel no deserto, era Cristo.
eles desafiaram a Cristo. Em 2 Tessalonicenses diz que quando Cristo voltar, ele virá em chama de fogo para a destruição dos que não obedecem ao Evangelho, os que são rebeldes ao Evangelho. Então, por que eu devo obedecer? Porque você está desafiando a Cristo com a sua rebeldia. Terceiro, já vimos que a rebelião provoca Deus o Pai, provoca a ira de Deus o Filho e provoca o desgosto e a inimizade do Espírito Santo. Isaías 63:10, se referindo ao mesmo evento lá no deserto, diz: mas eles, os judeus rebeldes, eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo se lhe tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então você quer que o Espírito Santo peleje contra você? Por que é que todo rebelde termina mal na vida? Porque ele está debaixo da maldição e condenação do Pai, ele está debaixo da ira de Cristo e ele está debaixo do combate do Espírito Santo, vai combater contra ele. Por isso que a Bíblia diz: obedece a pai e mãe, honra pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, para que te vá bem. Uma das razões por que você não vai bem é porque você desafiou a fonte do bem, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foram rebeldes, desafiaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A partir de agora eu vou mostrar como é que essa liderança deve ser consolidada no livro de Efésios. Mostrei de manhã que o livro de Efésios, a Epístola aos Efésios, é um livro sobre autoridade. E ao mesmo tempo ele mostra a identidade e a posição do crente nos 3 primeiros capítulos, Efésios de 1 a 3. Você tem a doutrina. Em Efésios, no capítulo 1, 2 e 3, mostra quem é o crente. Diz que ele é o Filho de Deus, que ele é membro da família de Deus, que ele agora é da casa de Deus. Por isso ele tem que ser diferente do mundo. Por isso que quando nós falamos aqui de autoridade, nós estamos falando da autoridade aos olhos de Deus e da igreja, porque no mundo tudo isso é diferente. Infelizmente as igrejas hoje são mundanas, elas incorporaram tudo que tem no mundo. Então, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, nós temos doutrina. Nos 3 outros capítulos, 4, 5 e 6, nós temos prática. Nos 3 primeiros, quem é o crente? Filho, membro da família de Deus, santo. E agora, 4, 5 e 6, como é que ele deve viver? Como é que os santos vivem? Os santos vivem. Lá é dito como andar de forma digna para a glória de Deus. Abre Efésios para o capítulo 1, 2, 22 a 23. E depois para 5 e 30 e depois para 4 e 1. Aqui são os versos chaves da Epístola aos Efésios. Olha o que é dito aqui no capítulo 22 e 23. E Deus, pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Então, o livro de Efésios fala de Cristo como autoridade máxima no universo inteiro, especialmente sobre a igreja, e que ele enche e preenche todas as coisas. Que ele é o cabeça da igreja, que é o corpo místico dele. No capítulo 5 e 3 diz: porque somos membros do seu corpo. Então, os membros obedecem à cabeça.
E no 4 diz: andei de modo digno da vocação a que foste chamados. Capítulo 4 vai exatamente dizer o que é um andar digno e diferente do crente fiel. Aquele relógio ali está funcionando direito, tá? Deixa eu ver que horas são. Temos tempo ainda. Como é que o crente anda digno e diferente daqueles que não são da família de Deus? Diz que o crente tem um andar digno, um andar próprio, um andar adequado, que só o crente tem, o mundo não tem. Como a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher, como é que isso pode funcionar na prática? Como é que essa mulher deve andar dignamente? Como é que esses filhos devem andar dignamente? O que é próprio dos santos? Então, o padrão requerido por Deus, nesse capítulo 4, é que o crente seja diferente. E se lá no mundo todas as mulheres são rebeldes e revoltadas contra o marido, ela era assim quando ela se converteu. Depois que ela se converteu, mesmo que ela é casada com um Zé Mané, um banana, ela vai tentar ajudar esse marido a melhorar. Homem, nós queremos seguir você, melhore. Eu quero lhe obedecer. A Bíblia manda eu lhe obedecer. É o comportamento adequado, esperado da minha pessoa perante Deus. Os filhos, pai, nós queremos seguir o Senhor, mas siga o comportamento adequado dos santos. Mesmo que ele não siga, onde ele não mandar obedecer a Bíblia, é obrigado você a obedecer ao mané. Então aqui, nesse capítulo 4 diz que a unidade, a união da igreja, da família, vai depender desse comportamento adequado. Lembra, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se não houver essa cadeia de comando, essa hierarquia de autoridade dentro da casa, vai ter divisão, vai ter devastação. Os membros vão estar se rebelando contra Deus, o marido contra a ordem de Cristo, a mulher contra a ordem que ele deu de ser submisso, os filhos de obedecerem e honrarem. E é interessante que aqui em Efésios fala de 7 coisas que ajudam o crente a agir como se espera de um verdadeiro crente. E Cristo é o modelo. Cristo é o Senhor de todos os crentes, que está preparando um lugar para aqueles que nele confiam. Então, o lar deveria ser um pedacinho do céu, onde todo mundo tenta se comportar conforme o padrão de Deus. Mas para isso, conforme Efésios 4, é preciso a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Ser espiritual. O carnal é encrenqueiro, é briguento, não respeita nada, não respeita ninguém. Então, o padrão de Deus. Abra sua Bíblia para Efésios capítulo 1. Nós vamos andar um pouquinho em Efésios capítulo 1 e deixar o restante para domingo. Efésios capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis, ou vos comporteis, ou vivais, como é digno da vocação com que fostes chamados. É interessante que esse versículo 1 ele resume tudo que o apóstolo Paulo vai dizer nos capítulos 4, 5 e 6. Aqui é o manual da vida cristã madura. Ele resume os capítulos 4 a 6
E o que é que Paulo queria dizer quando ele disse for andar digno, andar próprio do crente? Você quer saber se você anda como crente? Se você anda conforme Deus te chamou para andar? Então ele fala de 7 coisas. A primeira está no versículo 2. Você tem uma humildade genuína ou a sua bola é cheia? Olha o que é dito aqui. Primeira coisa, eu vou andar aqui. Com toda humildade e mansidão, colonialidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas começa com humildade. Para ser submisso de coração é preciso ser humilde, é preciso colocar Deus em primeiro lugar. É preciso confiar que eu vou ser abençoado se eu fizer do jeito que Deus fala. Deus vai me abençoar em obedecer o meu marido. Deus vai me abençoar em obedecer os meus pais. Pode não ser o melhor marido, nem o melhor pai. O marido, Deus vai me obedecer, Deus vai me abençoar por obedecer a Ele. Ele manda amar minha mulher, embora minha mulher seja uma rebeleta, praguejadora, rixosa, boçal, ignorante. Mas eu vou amar essa coisa com que eu me casei. Vou aprender a amar essa coisa. Porque tem gente que nem jeito de gente tem. Nos quadrinhos tem um personagem chamado A Coisa. Acho que no inglês é It. Nome genérico. Deus ama a tua esposa. Mas, Senhor, ela é uma coisa que não dá nem para definir. De tão ruim. Pois ama a tua coisa. Ama a tua coisa. Isso é humildade. Eu vou fazer. Eu acredito no que Deus disse. Eu me submeto inteiramente. A segunda coisa está nos versículos 2 e 15. Um amor sincero, uma demonstração sincera de amor. Olha o que diz no versículo 2: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é conviver com gente difícil, com gente problemática. Deus não disse que eu devia amar minha mulher se ela fosse fácil de conviver. Deus não disse para eu obedecer meu marido se ele fosse fácil de conviver. Deus não disse para eu obedecer e reverenciar e honrar meu pai se ele é fácil de conviver. Tem pai que é nojento. Tem pai que é nocebo, como alguém já colocou. Mas Deus manda obedecer a ele. E se você tem humildade e não se transformou no seu próprio Senhor, você vai fazer. Então aqui diz, suportando-vos em amor, ou seja, amando quem não merece ser amado, Edson. Amar quem não merece ser amado. Versículo 15, ele volta ao tema. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o amor é a grande motivação. Um pastor tem que amar as suas ovelhas, mesmo que são ovelhas, tipo aqueles israelitas do deserto, que vivem reclamando, botando bonecos, se rebelando, criando confusão, semeando contento. Mas se o pastor não for motivado pelo amor, não dá para ser pastor, não. Ou é motivado pelo amor ou pela ganância. Ou é aguentar as infelizes que eu não creio em Deus, não creio em ninguém, estou aqui só para arrancar a pele deles, o dinheiro deles. Então tem dois tipos de pastor. O que ama seus ovelhas, independente delas estarem amarradas, chifradas nele. Só que a Bíblia diz, olha, obedecer aos vossos pastores. Mas não faça com que ele trabalhe gemendo, não, porque você fica botando boneco. Isso não vai me trazer bênção, não. Está lá em Hebreus. Obedeça seu pastor. E não deixe que ele trabalhe
na pior situação possível. Falava com alguém essa semana que disse que a igreja, todo pastor que entra, de pouco tempo ele pede para sair. Porque não aguenta essa exigência dos crentes, a forçalidade, as encrencas dos crentes. E esse irmão é como se fosse um dos líderes da igreja. E a igreja disse: agora, qual é o pastor que vai chamar? E ele disse: olha, vocês não é para chamar pastor, não. Porque vocês não sabem se comportar, só sabem exigir. Tem crente que só sabe exigir do pastor. O pastor não visita. Perguntinha: você visita? O pastor não evangeliza. Claro, o pastor tem que visitar. Mas você cobrar a visitação do pastor, visite. O pastor não evangeliza. Você evangeliza? A grande comissão não foi dada para pastor, não. Foi dada para todos os crentes. Ir pregar o evangelho, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Foi para cada crente. Então, nas igrejas tem aqueles que são peritos em encontrar defeito do pastor e ficar exigindo, pisando. E esse irmão me disse essa semana: olha, 2 pastores, eram até bonzinhos, mas os pastores não aguentaram os crentes tentando arrancar o couro dele. E tem homem que também não aguenta, ele pula fora do casamento, porque a mulher e os filhos se tornam verdadeiros parasitas, tornando a vida dele impossível. Então ele pula fora. E o cara está no 3º, 4º, 5º casamento, porque não aguenta. E porque também não é convertido, tem esse detalhe também. Porque a Bíblia não manda amar aos bons encordados. A Bíblia diz, inclusive, que a mulher deve ser submissa não só aos maridos bons encordados, mas até aos maus. Ah, mas eu não quero, então não casa. Ah, mas já casei, vou divorciar. Não, senhora. Deus proíbe o divórcio. Diz que a mulher crente não se divorcie, mas que se divorciar, não recase, mas volte para o marido. Sabe quem é marido? Se arrepender de ter perdido o marido ruim, em lugar de ficar tentando tomar o marido de outras mulheres, que é o que acontece muito. A mulher tem um marido ruim, ela larga ele e vai atrás de um marido de outra mulher que ela acha que é bom, então vou tomar ele para mim. Então isso não é um comportamento adequado dos santos. Então, qual é o comportamento adequado dos santos que consolida a autoridade no lar? Começa por humildade. Deus em primeiro lugar, não sou eu que eu quero, é o que Deus quer. Segundo, demonstração de amor sincero, amor sacrificial, amor abnegado. Eu vou amar. E nós vamos ficar, porque o nosso tempo acabou, já estamos em 1 hora. O que foi que nós aprendemos aqui? Que ou você luta para consolidar a liderança do lar, começando por todo mundo obedecer a Cristo, começando por você que é o cabeça, que é a maior autoridade, obedecer a Cristo. E se você obedece a Cristo, você vai amar a remelenta com quem você casou, mesmo que ela não mereça ser amada. Você vai aprender a suportá-la, mas você não vai abrir mão da liderança. O apóstolo Paulo disse: quem preside, presida, quem lidera, lidera. Então não abra mão de sua autoridade, nem que ela não obedeça. Lembra, Corina, do Corinto? Corinto disse que o jantar é que horas? 5, já está passando por cima da hora do Corinto. Mesmo que a Corina não obedeça, a Corina já mudou para 6, ó. Mas ele deve continuar amando a Corina, mesmo que ele botou para 5, a Corina já está dando um jeitinho para ser 6. Diz que tem que amar a Corina, suportar a Corina, não é se divorciar da Corina.
e demonstrar esse amor sincero. São 7 coisas que ele diz para andar de modo adequado e santo. Ficamos só nas 2 primeiras.